E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No mundo do futebol, onde rivalidade e paixão se misturam com rumores e especulações, uma notícia começa a ganhar corpo e mexer com o coração da torcida carioca. O Vasco pode estar prestes a fechar com um dos nomes mais emblemáticos do Flamengo. Na atualidade, o atacante Pedro. A notícia que circula nos bastidores, ainda não confirmada oficialmente, já causou um verdadeiro rebuliço nas redes sociais e fóruns de discussão, fazendo torcedores das duas equipes ficarem em estado de alerta. A possível transferência, que parece um sonho para os vascaínos e um pesadelo para os flamenguistas, está sendo discutida com muita intensidade por jornalistas insiders do mercado e até mesmo por atletas próximos ao craque. A imprensa esportiva do Rio de Janeiro já não fala em outra coisa, alimentando a ideia de que o Vasco pode estar dando um golpe de mestre, tirando das mãos do Flamengo um jogador que tem feito a diferença dentro de campo e conquistado a torcida com gols decisivos e muita qualidade técnica. O nome de Pedro é sem dúvida um dos mais respeitados e comentados no futebol brasileiro atualmente. Revelado pelo Flamengo, o atacante cresceu e se firmou como uma das principais opções ofensivas do clube, acumulando gols importantes em campeonatos nacionais e internacionais. O fato de estar no auge da carreira com idade ideal para o desempenho máximo e uma presença marcante em jogos decisivos faz com que sua saída do Flamengo para o Vasco gere uma enorme curiosidade. As primeiras especulações indicam que a negociação estaria em estágio avançado com o Vasco, apresentando uma proposta financeira bastante atrativa e um projeto esportivo que visa recolocar o clube na elite do futebol nacional e até mesmo internacional. A possibilidade de um craque como Pedro vestir a camisa vascaína é algo que movimenta não só o clube, mas todo o cenário do futebol carioca, causando repercussões que ultrapassam os limites das quatro linhas. Dentro do Flamengo, a notícia de que Pedro pode estar de saída já começou a provocar uma série de reações. Fontes internas revelam que a diretoria do clube está preocupada, pois perder um atacante com o talento e a regularidade de Pedro não é algo simples de administrar. Além do impacto esportivo, a saída do jogador mexe também com o planejamento financeiro e de marketing do Flamengo, que vê no atacante uma peça importante para atrair patrocinadores e manter a popularidade da equipe em alta. Ainda não há um posicionamento oficial do clube, o que alimenta ainda mais o clima de suspense e faz a torcida especular sobre o futuro do craque. Entre os jogadores, comentasse que a possível saída de Pedro pode abrir espaço para novas contratações e até mesmo para o crescimento de jovens atletas da base, que aguardam uma oportunidade para mostrar seu valor no time principal. Já do lado do Vasco, a possível contratação de Pedro é vista como um movimento estratégico de grande impacto. A diretoria cruzmaltina, segundo fontes próximas, está empenhada em montar um elenco competitivo para as próximas temporadas e vê no atacante uma peça fundamental para isso. A contratação de um jogador de renome e com a experiência que Pedro carrega poderia impulsionar o moral do time, atrair mais torcedores aos estádios e aumentar o interesse da mídia no clube. Rumores indicam que a negociação envolve não apenas um salário competitivo, mas também uma série de incentivos e benefícios que podem agradar ao jogador. Além disso, o Vasco estaria oferecendo um projeto que valoriza a carreira do atleta, com metas claras e um ambiente favorável para o desenvolvimento profissional. Tudo isso, claro, ainda no campo das possibilidades, mas já suficiente para movimentar o mercado. O burburinho em torno da transferência de Pedro do Flamengo para o Vasco ganhou força a partir de declarações de pessoas próximas ao jogador que sugerem um clima de insatisfação com a atual situação no clube rubro-negro. Algumas fontes indicam que o atacante estaria buscando novos desafios e oportunidades para ampliar sua carreira, o que abriria espaço para uma negociação com o Vasco. A imprensa esportiva tem explorado essa linha, levantando hipóteses sobre
O que poderia motivar Pedro a considerar a mudança para um rival histórico? Entre as especulações estão questões relacionadas à valorização do jogador, a possibilidade de ser protagonista em outro time e até mesmo fatores pessoais que poderiam influenciar na decisão. Tudo isso, claro, sem nenhuma confirmação oficial, mas com bastante rumor suficiente para movimentar as redes e deixar os torcedores de ambos os lados atentos. A rivalidade entre Flamengo e Vasco é uma das mais antigas e acirradas do futebol brasileiro, o que torna qualquer especulação envolvendo jogadores das duas equipes ainda mais intensa e polêmica. A possibilidade de um craque rubro-negro se transferir para o time cruz-maltino é um prato cheio para debates, provocações e muita discussão entre as torcidas. Essa potencial transferência não só altera o equilíbrio técnico dos clubes, mas também mexe com o orgulho e a identidade das torcidas que costumam levar muito a sério qualquer movimentação envolvendo seus ídolos. A imprensa esportiva aproveita essa rivalidade para dar ainda mais destaque ao assunto, alimentando o burburinho com análises palpites e até mesmo provocações entre comentaristas e jornalistas. Isso cria um cenário perfeito para que o assunto permaneça em evidência por muito tempo, mesmo que não haja uma definição rápida. Outra questão que torna a negociação ainda mais interessante é o contexto do futebol brasileiro atualmente, que vem passando por transformações financeiras e estratégicas. Clubes como Vasco e Flamengo estão atentos às movimentações do mercado para se fortalecerem, seja buscando jovens promessas, seja apostando em jogadores experientes e consagrados. A possível chegada de Pedro ao Vasco representa uma mudança significativa nesse cenário, pois pode indicar uma nova postura do clube em relação ao mercado, buscando nomes que possam fazer a diferença imediatamente. Por outro lado, para o Flamengo perder um jogador importante como Pedro, pode ser um sinal de ajustes no elenco, visando uma reformulação que contemple novos objetivos e estratégias. Essa dualidade cria um clima de expectativa que envolve torcedores, dirigentes e a mídia especializada, todos atentos aos próximos capítulos dessa novela. Por fim, o que resta é aguardar os próximos passos das negociações e as possíveis confirmações oficiais que devem surgir nas próximas semanas. Até lá, a torcida do Vasco sonha com a possibilidade de ter Pedro em seu elenco, enquanto a do Flamengo torce para que o craque continue defendendo suas cores. Enquanto isso, o mercado de transferência segue agitado e rumores como esse ajudam a manter a chama acesa no futebol carioca, alimentando paixões e expectativas. Independentemente do desfecho, o fato é que essa especulação já se tornou um dos assuntos mais comentados no futebol nacional, trazendo à tona a magia e a imprevisibilidade, que fazem do futebol um esporte tão fascinante para milhões de pessoas. Se essa transferência realmente acontecer, certamente ficará marcada como uma das mais surpreendentes da história recente do futebol brasileiro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! À medida que o rumor sobre Pedro deixar o Flamengo para jogar no Vasco ganha força, começam a surgir especulações sobre o impacto que essa possível transferência poderia ter em ambas as equipes. Do lado vascaíno, a chegada de um jogador com o talento e a experiência de Pedro poderia representar um salto de qualidade no ataque, algo que o clube vem buscando há algum tempo. A imprensa esportiva começa a imaginar como seria o esquema tático do Vasco com o atacante em campo, explorando suas características técnicas, capacidade de finalização e presença de área. Rumores indicam que o técnico vascaíno já teria conversado com pessoas próximas ao jogador para entender suas expectativas e estilo de jogo, alimentando ainda mais as esperanças de que a negociação possa evoluir para um desfecho positivo. O que fica claro é que a presença de Pedro poderia transformar o ataque do Vasco em uma verdadeira força a ser respeitada. Por outro lado, no Flamengo, a possível saída do atacante gera especulações sobre como o clube pretende suprir a ausência de um jogador tão importante. Rumores indicam que a diretoria rubro-negra já está estudando opções no mercado para repor a peça que Pedro deixaria no time, seja promovendo jovens da base, seja buscando reforços externos. Essa movimentação
poderia representar uma reformulação no ataque, com mudanças no estilo de jogo e nas estratégias adotadas pelo técnico. Alguns especialistas sugerem que o Flamengo poderia usar a venda ou empréstimo do jogador para equilibrar as finanças e investir em outras posições consideradas carentes. Tudo isso, claro, ainda dentro do campo das possibilidades e especulações, já que nenhuma confirmação oficial foi dada. Mas a torcida rubro-negra certamente acompanha com atenção as movimentações dos bastidores. Além do aspecto esportivo, a possível transferência de Pedro para o Vasco também pode mexer com o lado emocional e simbólico da rivalidade entre os clubes. Para muitos torcedores, ver um jogador de destaque do Flamengo vestindo a camisa do Vasco seria um choque, um momento carregado de emoções contraditórias e uma prova de como o futebol é imprevisível. Entre vascaínos, a notícia alimenta o sonho de reforçar o time com um craque que pode fazer a diferença em jogos decisivos. Já para os flamenguistas, o sentimento pode oscilar entre surpresa, decepção e até preocupação com o futuro do ataque do clube. Esse tipo de situação que envolve rivalidade, identidade e paixão é um dos motivos pelos quais o futebol atrai tanta atenção e gera discussões acaloradas em todo o país. Outra linha de especulação que circula entre os jornalistas e comentaristas esportivos é a relação do jogador com a diretoria e o elenco do Flamengo. Alguns rumores indicam que Pedro estaria buscando um ambiente diferente, talvez mais valorizador ou com menos pressão, o que poderia justificar sua abertura para ouvir propostas de outros clubes, inclusive do Vasco. Esse tipo de especulação alimenta a tese de que a decisão do jogador não estaria ligada apenas ao aspecto financeiro, mas também a questões de motivação pessoal, ambição e busca por novos desafios. Com isso, a possibilidade de uma transferência ganha contornos ainda mais complexos, envolvendo fatores que vão além do campo de jogo e entram no universo das relações humanas e profissionais dentro do futebol. No Vasco, a chegada de Pedro também pode ser vista como um sinal para o mercado e para os torcedores de que o clube está disposto a investir em jogadores de alto nível para retornar aos seus tempos de glória. Rumores indicam que a diretoria vascaína está preparando um projeto ambicioso, com foco em construir um time competitivo que possa brigar por títulos e disputar de igual para igual com os grandes do país. A contratação de um jogador como Pedro, além do impacto técnico, teria um peso simbólico importante, demonstrando a capacidade do clube de atrair grandes nomes, mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas. Isso poderia ajudar a atrair novos patrocinadores, melhorar a visibilidade do Vasco e aumentar o interesse dos torcedores, criando um ambiente positivo e de esperança. Entretanto, ainda há muitas dúvidas e incertezas que cercam essa possível transferência. A negociação entre Vasco e Flamengo envolve diversos aspectos contratuais, cláusulas, valores e interesses que precisam ser alinhados para que o negócio se concretize. Além disso, a vontade do jogador, o posicionamento dos agentes envolvidos e o impacto no elenco de ambas as equipes são fatores que podem influenciar o desfecho dessa história. Os próximos dias prometem ser decisivos com as partes envolvidas, negociando nos bastidores, buscando encontrar uma solução que atenda a todos os interesses. Enquanto isso, o torcedor fica na expectativa, acompanhando cada notícia, cada comentário, cada pista que possa indicar o rumo dessa novela, que promete ser um dos grandes capítulos do futebol carioca. Do ponto de vista estratégico, a possível transferência de Pedro para o Vasco também abre espaço para discussões sobre a competitividade do futebol carioca e brasileiro como um todo. Ter um jogador de alto nível transitando entre clubes rivais pode significar uma maior distribuição de talentos e um equilíbrio mais interessante na disputa por títulos e posições nas competições. Isso poderia beneficiar o campeonato, tornando-o mais imprevisível e atraente para os fãs. Por outro lado, também existe o receio de que essa movimentação crie tensões dentro das equipes e entre as torcidas, elevando a pressão sobre os jogadores e dirigentes. O cenário é complexo e as possíveis consequências vão muito além do simples ato de um jogador mudar de clube. Finalmente, resta aos torcedores, jornalistas e especialistas acompanhar os próximos capítulos dessa história, que promete movimentar
o mercado e o futebol carioca. Seja confirmando a transferência, seja revelando que tudo não passou de um rumor, o caso Pedro no Vasco já se tornou um assunto emblemático, capaz de gerar debates apaixonados e análises aprofundadas. Em um cenário onde o futebol é muito mais do que um jogo, mas uma manifestação cultural e social, notícias como essa têm o poder de mexer com emoções, desafiar expectativas e transformar o cotidiano dos clubes e seus torcedores. Resta aguardar, com atenção e emoção, os desdobramentos dessa novela, que tem tudo para marcar época no futebol do Rio de Janeiro e do Brasil. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.